Salve família tricolor aí, vou fazer o react hoje aí de uma entrevista aí do Casares, né? Da gestão dele aí, planejando São Paulo para 2026. Vamos lá. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma ocorrência, intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que, o decorrer do tempo, mostrou a assertividade da contratação. Assim como Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. Pergunta sobre o Oscar, né? O Oscar tem contratações que dão certo, né? Tem outras que não dão certo. O Oscar, por exemplo, não jogou nada esse ano, não jogou nada, né? Só contusão, né? Só foi contratado por milhões, peso de ouro, né? Ele falou aí de investidores, mas até agora não deu resultado. Mais um, né? Camisa 10 que não deu resultado no São Paulo. Presidente, bom dia. Aqui quem fala é Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. O senhor, os colegas aqui podem me corrigir se eu estiver errado, mas o senhor convocou essa coletiva quase 1.600 dias depois da última coletiva convocada em maio de 2021, se eu não estiver enganado. Eu queria saber por que o senhor levou tanto tempo para abrir, né, o clube, e também o senhor, a pergunta dos colegas. Sei que o senhor deu entrevistas exclusivas no período, até falou lá em Cotia com alguns colegas que estavam presentes. E queria saber se isso tem alguma relação com a leva recente de protestos que houve na porta do Morumbi. Sei que o senhor é uma pessoa que zela muito pela sua imagem e não deve ter gostado de ver sua foto num caixão. Queria saber como é que o senhor sente e por que abriu as coletivas só no 5º ano de mandato. Obrigado. Talvez os dias aí não sejam 1.600, porque teve live aberta, etc., mas isso é irrelevante. Eu acredito, sinceramente, que na vida nós temos que fazer alguns ajustes de rota. Eu, quando questionei e trabalhei junto ao presidente da CBF, ao diretor de arbitragem sobre transparência, tive que olhar para mim também. Então, você tem que abrir mais dentro do possível. Nós já havíamos discutido de abrir para a imprensa, pelo menos um período durante a semana ou durante 15 dias, a presença aqui no CT. Então, eu acho que isso foi uma questão de um ajuste de rota. Eu acho que sempre é importante uma reflexão sobre o tema. Se eu estou cobrando uma entidade de transparência, eu tenho que olhar para a minha instituição. E quanto ao protesto, eu creio que todos os dirigentes da Série A e da Série B já passaram por isso. Eu acho normal, eu acho que o torcedor ele tem o direito de fazer a sua crítica, desde que seja pacífica, correta. É normal, é um mundo democrático. Eu vejo isso com tranquilidade. Eu vejo gente que fez e salvou clubes através de SAF, que foram jogadores fenomenais no mundo e tiveram protesto parecido. Isso faz parte da cultura do futebol e eu aceito com muita naturalidade. Casares. Mais uma pergunta aí que ele respondeu, né, sobre o protesto aí da torcida organizada, né? Lógico, né? Ele tá comungado aí com a torcida independente, né? Então para ele ali foi um protesto meio só para encher linguiça, né? Porque a torcida mesmo de verdade do São Paulo faz protesto de não ir no Morumbi. Morumbi 0 para mim, entendeu? É uma lástima o torcedor de São Paulo e pagar caro no ingresso para ver um time ridículo desse em campo aí, né? 10º colocado no campeonato, todos os anos 10º colocado, nunca luta pelo título e tá na merda que tá aí por causa de uma gestão patética desse cara aí. Bom dia. Pois não. Recentemente o São Paulo teve algumas ações internas para pausar um pouco a briga política, até por conta do futebol, né?
Mas existe uma preocupação muito grande do torcedor sobre o futuro do São Paulo, por conta de receitas que estão sendo adiantadas e por conta até mesmo de rachas políticos que estão acontecendo dentro da sua gestão. E acaba que a gente não pôde ouvir oficialmente ninguém do São Paulo falar sobre o que de fato está acontecendo. Aqui hoje mesmo tem muita gente envolvida, pessoas que podem concorrer, enfim. Queria que você falasse como que é a situação política do São Paulo hoje. Sei que a ideia é tratar a partir de março, mas a gente está tendo a oportunidade de falar com você hoje, antes de março. Então, queria que você explicasse como que está a relação e se o torcedor pode ficar tranquilo de que minimamente está tudo bem e todo mundo conseguindo conviver no dia a dia no Morumbi. Priscila, agradeço essa pergunta. Eu acredito que em qualquer corporação empresarial, de uma instituição, há divergências, né? E as divergências que ocorrem no meio do caminho, primeiro que elas ajudam a você ter uma opinião apurada do contexto. Então, tudo isso que se coloca daqui para fora ganha uma potencialização muito diferente do que é. A divergência não significa racha nem discussão. É o contrário. Ela nos traz uma solidez muito grande dos profissionais e dos colaboradores na instituição. E o que eu disse o nosso foco nesse momento, buscar, lutar por uma classificação da Libertadores. E por isso que todos os coordenadores políticos assinaram um termo onde nós vamos discutir, a partir de março, uma sucessão para definir em junho. Porque com isso você não vai contaminar um processo eleitoral, que é normal dentro de uma entidade, para o dia a dia do futebol, que é o nosso principal a nossa principal atividade. Então nós temos que focar hoje na competição do Brasileirão e, mais do que isso, planejar 2026. Então a política tem o seu momento certo, tem um calendário próprio e todos os colaboradores e coordenadores assinaram esse termo, o que nos dá garantia. Agora, a divergência existem. Hein? Às vezes você lê questões na mídia e a gente sabe que é bem diferente do que acontece. Divergência numa família existe entre irmãos, né? Irmãos que às vezes torcem para o mesmo time, divergência existe entre torcedor, e numa empresa onde eu também trabalhei muito tempo em mídia, tinha muita divergência, mas o que interessa é o objetivo final, são as metas e que nós procuraremos sempre alcançar. Presidente. Aí a outra pergunta foi planejando São Paulo para 2026, vai ser a mesma coisa, gente, pode esquecer. Essa gestão dele aí já tá o fracasso, né? Já tá mais de 5 anos aí no poder, né? Esse presidente aí não faz porra nenhuma, né? Perdão da palavra, mas não fez porra nenhuma aí pro São Paulo, né? Gestão horrível. E ele quer títulos ainda. Títulos de quê, né? São Paulo nesse meio tempo aí ganhou a Copa do Brasil, né? Um título, beleza, um título inédito, né? Mas não foi aquele show de bola, né? Foi um jogo, aquele jogo que deu sorte, né? A sorte do chute do Nestor lá, né? Um paulistão aí que o São Paulo começou bem um ano aí, um acaso, pra mim é tudo um acaso, esses títulos do São Paulo. Porque a gestão dele mesmo é horrível, né? Ele procura títulos mentira, né? Vai saber o que tem aí dentro do São Paulo aí. Tem um monte de coisas que todo mundo sabe, né? No futebol brasileiro, né? Tem rachadinha, tem racha de comissão de venda de jogador, né? Então é isso aí, ó. A gestão dele é um fracasso, né? Fala que quer títulos, mas não consegue nenhum. E o São Paulo aí ainda almeja a Libertadores, que pra mim, se almejar a Libertadores, vai passar vergonha o ano que vem. Então é melhor nem ir para Libertadores. E aí, até em 10º colocado, 8º colocado aí, de 8º para 10º. E, gente, não se iluda, não vai passar disso. Bom dia. Bom dia. Sobre a negociação de Cotia e o que vem sendo vinculado, o que a gente sabe e até o que não sabe, né? A gente já sabe de 250 milhões, que seria essa primeira proposta, com 50 milhões apenas para o abatimento das dívidas. A priori são 500 milhões para recompra, mas algumas pessoas dentro do clube falam desse número passando da casa de 1 bi. E também a urgência que parece ter para aprovação desse projeto. Queria que você comentasse um pouco esses pontos, inclusive por que a votação que você, há mais de um mês, havia dito numa entrevista, não me recordo a quem agora, que aconteceria em 2 semanas, por que ela não aconteceu?
passa pela não aprovação nesse momento do Conselho? Chacon, eu não me lembro de ter falado em 2 semanas, até porque não existe prazo para aprovação. O projeto é bom, acredito, é estrategicamente bom. Ele está numa fase de ampla discussão interna. Isso demora, nós não temos prazo. Ele passou por unanimidade no Conselho de Administração, porque você tem que sinalizar para quem coloca dinheiro que o processo iniciou. Esse processo iniciou, nós não temos nem ainda uma averiguação de número, nós estamos num momento de conscientização. Muitos de vocês que estão aqui já tiveram conversa na Galápagos. Eu até te convido, Chacon, para você ir lá, porque são tantos detalhes que eu não posso fazer uma coletiva apenas para explicar o projeto, porque levaria 40 minutos. Acredito, é estratégico, é importante, e cabe a cada conselheiro, a cada formulador de opinião entender o processo. Convido você aí na Galápagos, e eu tenho certeza que o São Paulo, amadurecido do jeito que está, vai caminhar para algo diferente, que não é uma vinculação patrimonial, não é venda de ativo, pelo contrário, é estratégico e vai trazer o São Paulo um passo importantíssimo para o futuro. Na verdade, eu tenho uma preocupação, como tenho 1 ano e 2 meses e meio de mandato, de deixar um grande legado. E no final dessa obra, nós vamos levantar o legado com os acertos e com os erros. Mas o que interessa é que o São Paulo é um clube que não estava conseguindo ganhar campeonatos nas últimas gestões, ganhou 3, chegou em 2 finais, ganhou na Copinha, ganhou no futebol feminino. Vitórias são importantes também para que você deixe um legado. Sem contar aquela obra de infraestrutura magnífica que vai atualizar o valor patrimonial do estádio do Morumbis. E ele respondeu sobre a reforma do Morumbi, né? Para mim tinha que ser urgente tirar aquela pista lá de atletismo horrível, que a gente sempre ficou longe, né? Do campo, né? Fazer igual a mesma estrutura do campo do River Plate, né? Na Argentina, a mesma estrutura, né? Aumentaram, se eu não me engano, 20 mil aí, torcedores aí no estádio, né? Espero que não encareça o valor da entrada, né? Porque é um absurdo, né? O tamanho do Morumbi, né? Vai ter capacidade para 80 mil pessoas, mais ou menos, igual do River, né? O Monumental, e vai continuar aí pagando o cara ingresso e deixando o estádio vazio, com um time horrível desse aí. Então eles não sabem a gestão que quer. Não sabe se quer manutenção de elenco ou se quer grandes estrelas, né? Contratar grandes estrelas, gastar grandes milhões e ser uma merda de time, né? Bom dia. Bom dia. Durante muitos anos, nesse período aqui no São Paulo, a gente fala de lesões. Muitas lesões, às vezes um momento com um maior número, às vezes um momento com um menor número. Algumas, claro, são fora do controle, como, por exemplo, a fratura que o Oscar acabou sofrendo. Mas qual análise vocês fazem, por exemplo, dessa temporada? Muitos jogadores lesionados. O São Paulo não conseguiu contar em boa parte dos principais jogos com os principais jogadores. Então, qual a análise que vocês fazem com relação a esse assunto? Olha, primeiro nós temos que entender que o departamento médico recupera jogador lesionado, né? Muita gente às vezes critica o departamento médico, ele recupera o jogador que vem lesionado. Vocês estão voltando muitos aqui ao CT, nós reformamos toda a nosso Refis, que é o Refis Plus, os vestiários. Então, o que se tem de melhor de equipamento está aqui, de profissionais também. Eu acredito piamente que é algo que acontece em todos os clubes. Se você puxar hoje uma pesquisa das lesões que acontecem nos outros clubes, também é muito grande. No São Paulo aconteceram coisas, como você disse, atípicas, né? Você tem uma trombose no Luiz Gustavo, você tem o Lucas, que nunca tinha se machucado, machucou, o Oscar, que foi uma infelicidade, você tem 3 centroavantes com LCA, ligamento cruzado anterior, sem contar outras corriqueiras que deixou o Arboleda fora, etc. Eu acredito que é um conjunto de excesso de jogos, gramados ruins e gramados diferentes. Você joga no sintético de uma qualidade, depois joga no sintético de outra qualidade, você joga num gramado que a gente sabe que tem muitos gramados ruins, naturais, e o excesso de jogos, né? Então você tem que pensar em ter um elenco de 40 atletas no mínimo. É muito difícil. Então eu acredito que fica nessa conta. Agora, nós temos bons profissionais que recuperam, o departamento médico recupera jogador, põe para jogar novamente, mas temos que entender isso como uma questão até do Brasil em termos de calendário e de características de péssimos gramados e péssimas estruturas, além de viagens, etc. Uma grande pergunta aí que todo mundo quer saber, né? Lesões aí no São Paulo, né? Lesões aí.
Meu, essa pergunta ele enrolou totalmente, né? Deu pra perceber aí, né, torcida? Enrolou totalmente. São Paulo, número de jogos não tem nada a ver. Número de jogos, troca de gramado, tem nada a ver. Por que então, eu rebati essa pergunta, por que então Palmeiras, por exemplo, joga lá no tapetinho dele lá, joga no Morumbi, joga em todos os lugares do Brasil e não se machuca tanto como os jogadores do São Paulo? Eu queria entender isso, né? Nem no Corinthians, né? Que é um time aí parecido, que tá com uma gestão aí parecida com o São Paulo, né? Turbulenta aí, fora do um pouco pior, né? Que o São Paulo, por exemplo, vamos supor do Corinthians. Não tem o número de lesões que a gente tem, gente. Tem alguma coisa aí nesse clube, tem alguma coisa, não é possível. Ele falou que trocou tudo, trocou equipamento, né? De musculação. Meu, tem que ter alguma coisa, tem que trocar aí os profissionais, fisioterapeuta, né? Tem que fazer a limpa. Tem que fazer a limpa pra mim nesse departamento aí. Tirar médico, troca tudo. Entendeu? Troca tudo por dúvida, porque, esse ano e os outros anos, né, da gestão dele aí, São Paulo sempre com problema de lesão. Isso acabou com o nosso ano. 3 lesões aí de 3 jogadores da mesma posição, o Caleri, o Rian e o André Silva, né? Os 3 centroavantes, ferrou a gente, fudeu, né? O ano todo de São Paulo, e ele enrolou totalmente, gente. Ele enrolou totalmente nessa pergunta, né? Uma pergunta aí muito bem dirigida pela menina aí, mas, totalmente São Paulo é o campeão aí de lesões aí nesse ano, né? E fala aí que é coisa do acaso. Coisa do acaso, caralho. Presidente, como convencer o torcedor que o São Paulo está no caminho certo? Na sua gestão voltou a ganhar um ou outro título. 3 títulos, um ou outro não. 3. Um paulista, uma Copa do Brasil inédita. Supercopa. Aí a Supercopa. 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo. É verdade. Não, grandes títulos. Não se discute isso. Claro. Ao passo que a dívida subiu. Claro. Também não é só sua culpa, mas faz parte do processo, passa pelas suas mãos. Como é que o torcedor vai acreditar que o São Paulo está no caminho certo em todas as áreas? Silvestre, muito obrigado. Essa pergunta é importante. Primeiro, nós tínhamos que reconectar o torcedor com a vitória. O São Paulo voltou a receber o torcedor batendo todos os recordes, porque o São Paulo começou a ver que era um time competitivo. O São Paulo tinha um tabu contra o arquirrival no campo deles que não ganhava e ganhou. O São Paulo quebrou outros tabus, ganhando do Fortaleza lá, do Atlético Mineiro, etc. Mas isso, claro, que não conta a espiral que nós tivemos de crescimento da dívida, que também faz parte de um custo competitivo. Porque quanto mais você tem custo competitivo, mais você tem que investir. Não preciso dar exemplo de outros clubes que estão aí. É uma dificuldade. Você tem que fazer uma opção e buscar um equilíbrio. Na verdade, hoje, a notícia que o torcedor pode ter certeza que estamos no caminho certo é o relatório que deverá sair entre amanhã e depois, o relatório financeiro, que já aponta que de janeiro a setembro o São Paulo diminuiu a dívida em 57 milhões. Esse é um dado novo que eu estou dando agora, e dá um superávit de quase 20 milhões. O relatório será disponibilizado, assim como foi o relatório médico, o relatório de saúde, amanhã ou depois. Eu estou conversando com o pessoal para fechar isso. Então, Silvestre, eu acredito que com esses viés de dívida, baixando a dívida, com o viés de superávit já apontado, o São Paulo demonstra ao torcedor que agora, na segunda parte do mandato, é como se fosse o primeiro tempo. O primeiro tempo foi tentar reconectar o torcedor com conquista. O segundo é priorizar a revelação à base como ativo estratégico, é o que nós estamos fazendo, e o pilar financeiro de equalização da nossa dívida. Já tem bons resultados, o FDIC funcionando muito bem, reduzir 57 milhões uma dívida nominal é algo muito importante, muito importante. Você vê que as dívidas dos clubes elas estão subindo, a nossa está com viés de baixo. Isso já é um sinal. E mais do que isso, um superávit até setembro. Claro que nós vamos ter outubro, novembro, dezembro. Então é uma luta permanente que culturalmente todos nós diretores estamos empenhados a fazer. Acho que esses números, além das conquistas em campo, retratam o que São Paulo está no caminho certo. Casares, bom dia. Isabela. Ai, as dívidas aí, ó. Pergunta muito boa também, né? As dívidas aí de São Paulo, né? Ele só aumentou as dívidas, gente. Vamos parar com essa balela e essa cara de pamonha dele aí, né? Só aumentou as dívidas. Só alguns dados, tá? Rames Rodrigues, né? Que chutou 2 vezes na bola aí no São Paulo, não deu certo em nada, errou o pênalti.
15 milhões pro Rames Rodrigues. Daniel Alves, que devia ser lateral direito aí. Beleza, uma contratação boa, né? Pro lateral direito. Ele escolheu a posição dele, me dá 10 aí, deixa eu ser a 10. 20 milhões de reais aí no Daniel Alves. Gente, me poupe, né? Contratações tenebrosas, jogando dinheiro fora do clube. Porque é isso que eu falo, gestão de clube. Por que ele não quer? Ele quer reduzir a dívida ou quer aumentar a dívida do São Paulo e ter um time lixo? É melhor reduzir a dívida, igual o Palmeiras, por exemplo, fez depois que caiu de 2015. O Palmeiras fez o quê? Reduziu, foi pegando o jogador da base, que é mais barato, né? Que tá lá surgindo, né? O São Paulo mesmo tem o Rodriguinho na posição. Por que ele contratou o Rames Rodrigues, contratou o Daniel Alves para uma posição que não é dele, né? Esse é o problema da gestão de São Paulo, né? Esse é o problema da gestão de São Paulo. Gasta dinheiro a rodo com jogadores horríveis. Juan, vou até colocar aqui, ó. Quanto, vou pôr no Google aqui. Quanto o São Paulo gastou, por exemplo, com o Juan Fran, né? Ó, Juan Fran. Juan Fran aí, ó. Ó, Daniel Alves, 20 milhões. Juan Fran, 5 milhões. Éder, 3, né? Volpe, 2, né? Tá, beleza. Esses jogadores aí mais baratinho, beleza, né? Só que essas grandes estrelas, o cara jogou dinheiro fora para mim, né? E gestão, um fracasso. A base do São Paulo é inexistente. Só serve para vender jogador quando tá lá no Sub-15, né? Vende jogadores aí porque os caras tá louco pra... Não vai conseguir jogar no clube, no time principal, é lógico, né? Que eles não deixam a oportunidade pro jogador da base, né? Por exemplo, o Mike tá aí esperando a oportunidade dele aí na lateral direita e contrataram o Cedric, né? Um jogador meia boca que não vai evoluir mais, tem mais de 30 anos, né? E aí deixa o Mike no banco, vendeu aí vários jogadores e tá aí com um time aí desmontado, um time velho, um time lento, né? Caro, que não serve pra nada. Não é? Concorda, pessoal? Deixa aí nos comentários. Concorda, não é melhor subir a base e esquecer de gastar dinheiro pro clube, não é melhor? A manutenção de igual o Palmeiras 6, agora tá colhendo os frutos. Agora o Palmeiras é um time quase imbatível junto com o Flamengo. É por causa disso, gente. É dinheiro a rodo que não faz a manutenção do elenco e fica esse elenco aí. Capenga, né? Jogadores mediano ali. Por exemplo, o Reinaldo saiu aí, tá arrebentando no Mirassol. O São Paulo disputando aí com o Mirassol, né? O Mirassol na Libertadores, São Paulo em oitavo, o Mirassol em quarto, né? Vê a gestão que é esse clube, né? O Reinaldo estourando lá, falavam mal do Reinaldo Arrodo. Eu não falava mal do Reinaldo aqui no meu canal. E aí, ó, o que tá acontecendo aí, ó? Tá cotado até pra seleção brasileira o King Naldo aí. É essa gestão aí desse presidente aí. Cara de pau pamonha dele. Janela do lance aqui. Recentemente começou a circular em alguns noticiários notícias a respeito do Diego Fernandes, um empresário com interesse de trazer investimentos para o São Paulo. Esse assunto chegou em você e queria saber como que você encara isso. Na sua primeira resposta, você falou a respeito de dirigentes que trouxeram SAFs para dentro do time. Você ainda tem 1 ano e pouquinho ainda de mandato. Isso é um assunto que também está sendo discutido dentro do São Paulo? Obrigado pela pergunta. Eu conheço o Diego Fernandes do mercado, é um executivo, um empresário da área financeira, uma pessoa são paulina, mas nunca chegou nada a mim, nada, absolutamente nada. Então, eu estou apenas aguardando, mas não chegou nada. Eu conheço ele do mercado, não sei se ele tem essa aderência no mundo do futebol, do esporte. Agora, toda instituição daqui em diante tem que conviver como é o projeto do FIP de Cotia, que é algo de investidor. Se um clube ficar parado, e não estou dizendo de SAF, mas um clube não olhar para uma parcela importante que faz parte do mercado como investidor, e no caso do FIP nós teremos o know-how, nós não seremos submissos a qualquer dono, ele é um outro projeto e talvez um modelo que para o futuro possa ser apreciado pelo São Paulo e por outros clubes. Casares, aqui. Bom dia, Matheus Ribeiro, TV Globo. Você comentou num post recentemente, depois de protestos, né, o quanto que o São Paulo precisaria fazer sacrifícios para se manter ali também estável financeiramente.
Eu queria que você falasse quais seriam esses sacrifícios, né? A gente viu jogadores da base sendo vendidos esse ano, parte da torcida reclamando também que seriam jogadores que poderiam ser aproveitados ainda durante o ano e ser vendidos por um valor maior ao final da temporada. Eu queria que você explicasse se isso faz parte desses sacrifícios e quais seriam o que o São Paulo precisaria fazer para equalizar financeiramente. Olha, o São Paulo, obrigado pela pergunta. São Paulo, nós assumimos com uma dívida, ela aumentou. Esse aumento da dívida foi exatamente para investir em competições. Se naquele momento que estava prevista uma venda do Pablo, do Nestor e o Beraldo foi depois, conseguimos, mas o Pablo e o Nestor tiveram lesões gravíssimas, criou-se um buraco dentro da nossa situação financeira. E o São Paulo, nessa transição, depois dessas conquistas de reconexão com o torcedor, reconexão com a vitória, ganhando clássicos novamente, nós tínhamos que, pela necessidade, priorizar a recuperação financeira. Então, é basicamente isso. Quando você vende um menino da base, você tem que vender para pagar as outras contas. Quando muita gente fala, a despesa do futebol aumentou porque você precisa competir. Em alguns itens do custo total, você tem lá renovação de contrato e tem luvas. Você tem aumento de salário depois de conquista. Tem uma série de itens que traz um aumento natural, orgânico da folha salarial, inclusive. Então, depois disso, nós temos que cumprir os números que nós aderimos ao FIDIC, que é responsável, em cima do que o Gabriel Sá falou, responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade hoje que é o quanto possível cobrir custos e equilibrar o São Paulo. E já estamos conseguindo. Esses números que eu coloquei agora, que eu soube ontem à noite, me deixou extremamente feliz. É um sinal, eu vejo tanta instituição que aumenta a dívida nossa, tem diminuído. Então esse ponto claro que eu gostaria que um jogador da base conseguisse ficar mais tempo. E vamos, oxalá, conseguir no momento adequado, onde tivermos menor pressão financeira. O São Paulo está em reconstrução e nós não temos dúvida que o São Paulo para 2030, onde não há adiantamento de receita, o São Paulo traz bons contratos, com bons reajustes na mesa do futuro presidente, para que ele assuma o São Paulo diferente do que eu assumi, sem contrato, na pandemia, etc. Foi uma longa história. O primeiro tempo do primeiro mandato, eu quase morri de Covid. O Crespo estava aqui, também ficou internado. Foi um momento difícil, não tinha jogo, ora tinha jogo, quando tinha jogo não tinha público, às vezes não tinha transmissão. Foi um momento muito difícil. E nós superamos ganhando títulos. E eu sempre falo, na pergunta do Silvestre, que ganhar títulos disputando com Palmeiras e Flamengo tem um símbolo. São os clubes com melhor condição financeira, porque fizeram uma lição de casa lá atrás, o que nós estamos tentando fazer agora. Então, ele diz que está tentando fazer agora, reduzir a dívida do São Paulo, né? Impressionante, né? Contratando vários jogadores aí, estrelas, né? Daniel Alves, Rames Rodrigues, né, entre outros aí que ele contratou, né, e não deram certo, né, só veio passear aqui e pegar as modelos, né, dos jogadores aí. Então, esse cara aí, pelo amor de Deus, gente, e vem com essa conversinha aí de não, a gente faz de tudo pro menino da base subir pro profissional. Mentira, cara, mentira, não caia nessa, torcida. Não caia nessa ladainha aí, nessa mentira que ele falou, né? É lógico que eles ganham comissão na venda de jogadores da base. Os empresários passam a porcentagem da transação dos clubes vai para os empresários, para os amigos deles, que eles são tudo empresário, né? Amigos dele aí, do Casares, né? São tudo empresário aí dentro do clube, né? E fala que está diminuindo a dívida. Mentira, gente. Mentira, esse balanço aí que ele tá falando aí pode até estar diminuindo a dívida, mas o time, como que tá o time, né? É isso que eu te falo. Você contrata jogadores, mediano, vamos deixar esse ano aqui, não vamos ganhar nada esse ano. Vamos contratar jogadores mediano, igual o São Paulo tá, tudo mediano. Vamos vender jogador da base, né? E aí fica vendendo jogador, desmonta o time de cima, né, o time titular, né? Não consegue jogadores. Aí tem que ficar procurando aí no mercado jogadores, sendo que na base não cria um lateral direito, na base não tem um lateral direito melhor que Cedric, não é possível, gente, né? Ou na base não tem um jogador melhor que o lateral esquerdo, o Enzo, né?
Que muitos falam em nosso, o Enzo é melhor que o Reinaldo, gente? Essa é a pergunta, né? Vê a gestão dele, cara. Vê a gestão dele, né? Gestão horrível, né? Horrível. Nota 0 para essa gestão dele aí. Ingresso caro, time ridículo. Bom dia, Otávio Rocha da Vável Brasil. Voltando um pouco sobre os protestos, né, da partida contra o Ceará, a gente vê muitos torcedores comuns criticando os torcedores organizados por não fazerem protestos, por não criticarem a sua gestão. Apesar de ter tido protestos, né, a respeito do seu nome, a respeito do Belmonte, também sobre todo esse setor da diretoria do São Paulo, eu queria saber qual que é a sua relação, tanto pessoal quanto profissional, com as torcidas organizadas do São Paulo, justamente por conta dessa crítica, né, dos torcedores comuns aos organizados em relação a essa falta de protesto, de críticas ao seu nome. Obrigado. Obrigado. Para mim, todos são torcedores. A minha relação é de respeito, de reconhecimento, tanto do torcedor comum, do torcedor organizado, do sócio-torcedor, todos eles vestem a nossa camisa, querem a mesma coisa, querem a vitória. Uns viajam quilômetros e quilômetros, no frio ou no calor, fora do Brasil. Então eu tenho muito respeito e acho que esse processo de protesto é normal dentro do futebol brasileiro. Eu acabei de dizer, eu vi há pouco tempo um time que está aí muito bem colocado, teve um protesto da torcida cantando contra a presidente, contra um técnico. É natural, porque o torcedor é assim no Brasil, cada vez mais. Nós temos que ter tranquilidade, aceitar democraticamente e sempre saber que tem que ser protesto assim, pacificamente, civilizadamente. E eu vejo todo torcedor, seja organizado ou não, com muito respeito. Casares, bom dia. Bom, ótima pergunta aí, falando dos protestos, né, da torcida. É lógico, cara, que você acha que ele vai ficar mal com o torcedor do São Paulo, qualquer torcedor? É lógico que não. Só que todo mundo sabe. A imprensa, todo mundo sabe. Por isso que o cara até fez essa pergunta aí. Até da ESPN aí, os caras, né? Que fizeram essa matéria aí. Pode procurar no YouTube que tá lá. Com certeza, gente. Essa gestão aí é acomungada com a torcida independente. E várias gestões de São Paulo. Isso aí há anos. Eu acompanho o São Paulo. Eu vou no Morumbi desde o ano 2000. Então eu sei o que eu tô falando, né? Tem muito torcedor no Telinha. Quem for no Telinha nem vê esse vídeo, né? Quem for no Telinha nem vê esse vídeo. Porque torcedor Nutella aí, esses caras que depois que nasceu em 2000 e começou aí em 2010 pro estádio, né? Que anos-luz eu tava na frente, né? Os antigos aí vê. Meu, todo mundo sabe que o futebol brasileiro é assim. O presidente vai lá, conversa com o presidente da maior torcida organizada do clube, né? Dá os ingressinhos lá. Vai jogar lá em Minas Gerais, por exemplo. Vai jogar lá na Vila Belmiro, por exemplo. Tem 5 mil ingressos lá. O presidente vai lá e joga tudo pra torcida independente, que é a maior torcida do São Paulo, todo mundo sabe, né? Então, essa gestão é acomungada com... Eu só vejo um time no Brasil que não faz isso, que é o Palmeiras. Que a presidente Leila falou, desde o primeiro mandato, falou: aqui não tem torcida organizada, não converso com eles, que é o certo. Por quê? Porque aí existe essa partição, fica partido, né, a torcida. Igual tá agora. A torcida do São Paulo tá partida no meio. Uns querem Morumbi zero, outros falam que a torcida independente não faz protesto porque tá comungada com o clube, e isso é óbvio. Agora, você acha que ele vai falar aí, um presidente de um clube vai falar: não, vocês podem ver, quando abre os ingressos lá no site do São Paulo, já tá lá 20 mil ingressos, eles dão pra torcida independente. Aí eles vendem o dobro do preço. Por exemplo, lá no site tá R$40, eles vendem a 80 lá na Independente. Pode ver. E lá no site do São Paulo tá apagado lá. O setor da Independente, que é a arquibancada lá sul, né? Totalmente vendido. Os ingressos mal saem nem sai no site, né? É isso, torcida. É isso aí o que eles fazem. Essa é a política do futebol, né? Todo mundo sabe, né? Só não sabe quem é torcedor no Telinha aí, novinho, e não sabe, nunca viu o São Paulo. Pensa que o São Paulo é um 15 de Piracicaba aí da vida. Vladimir aqui da ESPN. Eu queria que você falasse a respeito da cobrança do Cuiabá, a respeito, né, de ontem, acho que é R$1 milhão, né, no CNRD.
E também, só para deixar bem claro, você tem a possibilidade, você tem a intenção ou não de transformar o São Paulo numa SAF? Bom, vamos lá. Essa questão do jogador que veio do Cuiabá, eu soube ontem, né, com a notícia também, e o nosso pessoal da base está levantando, tem questões jurídicas de interpretação, tem questões comerciais. Então, eu não posso falar nada porque está havendo um trabalho nesse sentido. O presidente Cristiano Cuiabá é um grande presidente, que eu tenho uma boa relação, e isso oportunamente nós vamos nos manifestar a respeito. Agora, quanto à SAF, veja, a instituição São Paulo Futebol Clube, ela não pode ser movida por uma vontade única de um líder, de um presidente, de um diretor. Tem que haver um contexto. Por exemplo, a FIP, que tanto traz polêmica, é bem diferente de uma SAF, porque não dá vinculação patrimonial, você não vende absolutamente nada e já traz uma celeuma. A SAF é uma celeuma maior, porque você dá a chave para um dono que ele faz o que ele quiser. Nós temos exemplos de boas SAFs e algumas, a maioria, ruins. Aqui no Brasil, com questões jurídicas, questões de práticas esportivas discutíveis quando você tem multiclubes. Então é um processo. O que o São Paulo está fazendo na FIP, talvez, tenha essa vantagem de que o São Paulo tem um investidor onde vai trazer muito recurso e vai fazer com que os futuros gestores possam um dia se decidir por uma SAF, talvez até de forma majoritária, não trazer uma SAF para dar ao investidor pela dívida. O fato de eu estar controlando e diminuindo a dívida, o fato de trazer superávit, é para preparar o São Paulo, que se ele for ter esse caminho, e esse caminho não é um caminho pessoal, personalista, ele tem que ser discutido, ele entre numa mesa de negociação como essa, adulto, de forma adulta, porque uma coisa é você entregar um clube por extrema necessidade, vocês sabem o que está acontecendo, o que já aconteceu. Outra coisa é você trazer um clube com um viés de equilíbrio e de baixa de dívida, onde a dívida compõe menor do que um faturamento anual, se eu pegar hoje a dívida do São Paulo. Então, são indicadores positivos. E que aí sim, os investidores olham com outra forma. Eu não tenho dúvida que se o São Paulo um dia resolver falar, vou virar SAF, vai ter 50 investidores no mínimo, com ótimas propostas. Né? Então, mas não é um momento, eu acho que agora é focar estritamente no Brasileirão para que a gente consiga fazer pontos e avançar para uma melhor classificação. É uma ótima pergunta aí da SAF, né? A SAF aí pro São Paulo, né? O Casares aí, ele foi bem político, né? Falou, não sei, né? Se é uma boa, né? Pro futuro. Eu também acho. Eu acho assim, para bater de frente, cara, com esses times aí que tem uma grande patrocinadores, né? Palmeiras, o Flamengo, né? O Cruzeiro, né? Que virou SAF aí. Eu acho um bom caminho, cara. Um bom caminho o São Paulo ser SAF, né? Não é aquilo que, faliu, já acabou a instituição. Não é isso. Vai ter a segurança, né, de não acabar a instituição, né? Eu acho bacana isso aí da SAF. Ter um grande investidor, tipo uma LG da vida, assim, investir. Porque você vê aí a corrupção, né, que né? Eles querem associação, para falar rasgado aqui para vocês. Eles querem a associação que todos os clubes, maioria do Brasil são, né? Associação, por quê? Porque é melhor de roubar, né? É melhor de roubar. Você não vê aí o André Sanches aí no Corinthians aí, saiu essa semana aí, né? Pegava o dinheiro do clube, né? O cartão corporativo, que é coisas para você gastar no clube, né? Pro clube, em prol do clube. Ele está sendo investigado aí pelo Ministério Público, investigado, não foi condenado, né? Então a gente não pode falar que ele roubou, né? Só que ele está sendo investigado é uma coisa séria, né? Porque nem o clube está investigando mais. O clube já investigou, denunciaram para a polícia e agora está no Ministério Público. Ele já foi até afastado, o André Sanches, né? Então, torcida, é isso. Presidente aí, ainda bem que a gente não tem esses escândalos no São Paulo, não é tão bagunçado assim, né? Porque no Cruzeiro já teve, né? Eu lembro aí, uns 3 anos atrás aí, né? O presidente do Cruzeiro aí gastando em puteiro, em bar, né? Em pizzaria, né? Serviço de iPhone, né? Posto de gasolina, os caras gastam em tudo, né? Fala assim, eu não vou gastar meu salário não. Até eu queria, né? Um VRzão de um clube aí qualquer e ficar gastando aí em todos os lugares, né? Então, torcida, aprovo
essa SAF, né? Se tiver no São Paulo, pro São Paulo ser cada vez mais forte, né? É igual ele falou aí, com certeza o São Paulo é uma mina de ouro, com certeza um empresário que comprar o São Paulo, por exemplo, 51% do São Paulo, com certeza não vai ser só de um dono, né? Vai ser vários investidores lá com as suas porcentagens, né? Igual uma empresa normal, mas pra mim é o caminho, porque passa ano e entra ano, a gente vai ficar sempre pra trás, em 10º colocado aí na tabela, né? Ganhando um título ou outro na sorte aí, igual foi a Copa do Brasil, pra mim foi na sorte, que aquele jogo lá foi tenebroso pro São Paulo, né? Principalmente no final do jogo aí, na sorte a gente ganhou, né? Com o Flamengo pressionando aí em 2023, e é isso, torcida. Pra mim a SAF é uma salvação pro São Paulo se viesse. Presidente, bom dia. Toda vez que é perguntado sobre a continuidade dentro do São Paulo, seu diretor de futebol, Carlos Belmonte, ele atrela a sequência dele ao senhor, que o cargo pertence ao senhor. Ele já foi alvo até de fogo amigo dentro da própria diretoria do São Paulo, uma mensagem que foi postada sem querer no grupo da imprensa. O senhor garante o Carlos Belmonte como diretor de futebol até o final do seu mandato? Olha, essa pergunta é muito boa, porque faz uma reflexão. Existe no mundo, e eu sou desse mundo, eu não sou do mundo mais jovem, digital, mas eu sou do mundo que sei trabalhar com divergência. Eu nasci no São Paulo com extrema divergência. Imagina, um presidente que veio da Zona Leste, um presidente que não é parente de conselheiro, nem sobrinho, nem neto, nem filho, vira presidente do clube. Imagine quantos problemas eu tive nesse decorrer. De questões, eu não chamo de fogo amigo, de interpretações, de colocações, porque antes do fogo amigo, talvez você também atirou numa outra pessoa. Faz parte da vida de um clube de futebol. O clube de futebol tem algo diferente de uma empresa. Eu fui executivo do SBT e da Record. Ótimo, mas você no futebol tem emoção, tem torcida, é diferente. Você briga por audiência, faz o gol na audiência, mas você não tem uma torcida gritando o nome da emissora. Então, essa característica de um clube de futebol existe. Veja, o Carlos Belmonte, que está aqui, estou vendo ele aqui, ele é diretor desde o começo da gestão. Nós passamos por desclassificações contra o Água Santa, a perda de um título lá na Sul-Americana, depois aquela virada do Palmeiras. Veja, nada mudou. Aliás, a nossa gestão, ela tem mudanças pontuais. Agora, na vida, tudo pode acontecer. O que prevalece é o bom diálogo, é o olho no olho, é a conversa. Tivemos reuniões ontem para tratar de outros assuntos, viajamos juntos. Agora, eu não posso garantir, de repente, nada. Né? Eu vou garantir alguma situação que depende de outras variantes. O que eu garanto é a realidade da lealdade, da convicção, da conversa reta, e é isso que eu tenho com os meus executivos. E se o Carlos Belmonte está aí já quase há 5 anos, é porque, mesmo perdendo ou ganhando, o trabalho continua. Porque ele comanda uma área que tem o Rui Costa, que é profissional. Muita gente fala, o São Paulo não é profissional. O Rui Costa é profissional, diretor executivo. O Muricy é coordenador, profissional, diretor executivo. E os outros adjuntos. Então, essa questão de divergência, de demissão, etc. O dia que tiver uma demissão, eu terei que fazer, eu terei que falar, mas não há nem motivação para isso. Então, essas questões, na minha visão, embora pertinentes à sua pergunta, ela vem mais do muro para fora do que do muro para dentro. Casares, falando da gestão dele, né? Gestão e diretores aí, pra mim, gestão horrível, pífia, né? Pífia, essa gestão aí. Já teve vários escândalos, lembra do Raí, né? Que ele pegou o Raí pra blindagem, né? Pra blindar ele das merdas que eles faziam, né? Com certeza esse Belmonte é amigo dele, né? Por isso que ele não demite ele, lógico, né? São tudo aí, né? Corporativista, né? Essa gestão é péssima. Jogadores, o Muricy, não sei o que tá fazendo lá, devia pedir o boné e sair fora, né, Muricy? Pede o boné e sai fora, do jeito que você é. Só tá mamando na teta do São Paulo lá, tá fazendo nada também, né? Perdão aí, Muricy, multicampeão como técnico, mas diretor, cara, esquece, né? Então, torcida, gestão pífia, né? O Pássaro lá, palmeirense, tava comandando, na gestão dele, tava comandando São Paulo lá, as contratações de São Paulo, por isso eles são a maioria amigo dos empresários e de jogador. Por exemplo, Jandrei, não sei como esse Jandrei ficou tanto tempo no São Paulo, cara. Jandrei, Igor Vinícius, aí que os caras falam, nossa, um bom lateral. O cara é horrível, cara. Horrível.
Não sei como o cara tá no futebol. Não é jogador nem de Série B, é de Série C. Beleza, joga na Série C. Igor Vinícius, Jandrei. O Jandrei aí levou um frango aí, tá no Juventude, um time péssimo que vai cair pra segundona aí. Já tá fazendo escola pra Série B, não é o Jandrei. Com certeza é empresário, gente. Com certeza é empresário, tá tudo acomungado com eles aí. E uma gestão horrível de São Paulo, horrível, né? Com certeza aí tem que mudar todo mundo. Não sabem contratar, contratam caro, jogadores péssimos. E a prioridade que tem nesse restante de temporada, que seria uma vaga na Libertadores, claro, o São Paulo está a 5 pontos de um G6 e tem situações para acontecer na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas como fazer o planejamento de 2026 pautado apenas numa possível vaga de Libertadores? Não é só, né? A vaga na Libertadores te dá um potencial diferente de receita. O orçamento é construído com cenários. Então você faz um cenário pessimista, um moderado e um otimista. Então nós temos ele modulado. A hora que sair o resultado, depende da premiação que nós vamos receber do Brasileirão. Nós, esse ano, infelizmente, nós chegamos na meta da Libertadores, que foi às quartas. No Paulista não chegamos, a Copa do Brasil também não chegamos. Então vamos lutar para chegar na nossa meta orçamentária. Meta e objetivo é ser campeão, é buscar título. Mas o orçamento, como uma previsão de gasto e de equilíbrio, você trabalha com cenários. Então o planejamento, ontem nós tivemos uma reunião importante, que ele está sendo feito. Sem Libertadores, com Libertadores. Mas nós queremos entender que o nosso objetivo principal é claro, que é tentar buscar essa vaga da Libertadores. Por isso que os outros assuntos, projetos novos, parte política, eles estão totalmente sem nenhuma pressa, porque o foco tem que ser o futebol. O foco é o Brasileirão. Não, falando aí das competições 2025, né? São Paulo aí perdeu o Paulistão, né? Deixou o brasileiro de lado aí em todos os meses aí do meio do ano. Copa do Brasil foi eliminado, né? Foi eliminado aí. Libertadores foi eliminado, ridículo, né? Ridículo, um time patético, né? E no brasileiro aí tá disputando, sabe com quem, gente? A gente tá disputando um time do São Paulo tricampeão mundial, né? Que o pessoal aí mais novo, aí, o torcedor Nutella, né? Gosta do São Paulo do jeito que tá. Estilo Ceará. Compara com o Ceará, né? Vamos ver a tabela aqui do... Vou mostrar pra vocês aqui a tabela do Brasileirão, ó. Tabela do Brasileirão. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, torcida. A gente, ó... Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro, Mirassol em quarto, Botafogo em quinto, Bahia em sexto, Fluminense em sétimo, São Paulo em oitavo, Vasco em nono e Bragantino em décimo. Então, torcida, a gente tá disputando aí com os melhores times, os times mais tradicionais aí, né, do Brasil, né? Estamos disputando aí com o Mirassol, né? O grande Mirassol aí, né? Grande Mirassol. Botafogo, Bahia, do grande Rogério Ceni, Fluminense, Vasco da Gama. Olha que nível que a gente chegou, torcida. Bragantino. Então, torcida, a gente tá disputando uma pré-Libertadores aí com Fluminense, com Bahia, com Vasco. Vocês acham que uma tradição de São Paulo merece disputar com esses times? Né, torcida? Me poupe, né? Uma gestão horrível, patética desse ano de 2025. Desse Júlio Casares aí, a cara dele não nega, né? A cara dele não nega. Incompetência total. Com esse Belmonte aí, com essa diretoria, não vamos chegar a lugar nenhum. Pode esquecer título, pode esquecer Libertadores. Pra mim, esse ano aqui o São Paulo não pega Libertadores nem pré. A gente vai disputar Sul-Americano ano que vem e Copa do Brasil, só isso. Presidente, bom dia, Rafael Oliva, Itatiaia Sport. Queria saber como o senhor reagiu à divulgação dos áudios do VAR do clássico contra o Palmeiras e se o clube está tomando alguma medida em relação à atuação do árbitro Ramon Abate-Abel em específico e em relação à arbitragem brasileira no geral, que vive uma crise atualmente. Bom, outra pergunta muito importante, porque às vezes eu vejo muita gente falar tal time falta bastidor. Todos sofrem com a arbitragem, né? Então todos sofrem com o bastidor. E que seria o bastidor? O bastidor é algo secreto, sigiloso, é bastidor, por isso que é bastidor. Naquele momento que nós vimos essa péssima atuação, e não só do árbitro, mas também
da equipe do VAR, nós nos dividimos. Os diretores foram atender a imprensa e eu fiquei até meia-noite conversando com o presidente da CBF, o Samir, que, aliás, quero fazer aqui um elogio público, porque atendeu todos os momentos, tem uma visão do que é necessário fazer, e também com o Rodrigo Sintra. Eu conversei com eles até meia-noite, várias vezes. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer. E a melhor forma de não acontecer não é só afastar os árbitros, treinar, etc. Está acontecendo um treinamento agora. Mas eu acredito que, nesse caso em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não voltarão. Eram quase garantidos os 3 pontos, porque se você tem um pênalti e joga com um a mais, dificilmente um outro clube consegue fazer um resultado. Então nós lamentamos, registramos veementemente, a CBF tomou as suas medidas, acho que conseguimos um bem, aí foi o São Paulo mesmo, eu não falo eu, é o São Paulo, quebrar um tal de protocolo da FIFA, porque nós queríamos ouvir o áudio, sim, os áudios, né? Vieram, depois faltou um. Acredito que o São Paulo entrou nessa briga de forma institucional muito forte para o bem do futebol e para o bem da CBF. E, para terminar a sua pergunta, eu acredito que a saída é a profissionalização do árbitro e a renovação do quadro de árbitro. Veja, você tem ranking para tudo. Tem que ter um ranking de arbitragem. Na coletiva, vocês que acompanham, o técnico atende o jogador na zona mista. O técnico atende hoje todo mundo. Por que o árbitro não pode atender de uma forma regulamentada a imprensa com 4 ou 5 perguntas e ponto final? Ele também tem que colocar a cara para bater, como a gente chama. Porque senão fica fácil. Eu erro, peço desculpa, a federação pediu desculpa aí para mim quando teve na semifinal do Paulista aquele pênalti vergonhoso. Meus pontos voltaram, eu podia ter sido campeão. Não é? Então, esse tipo de coisa a gente lamenta, mas nós temos que olhar para frente. O que aconteceu é que o São Paulo agiu de forma rápida e firme e rígida, como será sempre em todos os casos parecidos. Presidente. Em questão aí a pergunta sobre o juiz aí que apitou São Paulo e Palmeiras, né, no Morumbi. Para mim, um escândalo. Não dá nem para comentar, escandaloso, né? A gente viu ali para mim, o pisão ali no calcanhar que estava em cima da bola ali, o pisão se eu não me engano, foi no Marcos Antônio, né? O pisão ali, pra mim, foi de amarelo, tá certo. Ali foi interpretativo, né? Ele tava com o pé na bola e pisou ali na perna do jogador ali do São Paulo, e pra mim tá certo, amarelo. Beleza, esse foi de interpretação, mas o pênalti foi claríssimo, né, cara? Foi claríssimo, né? O Abel ali até podia ter se engrandecido ali, né? Falar da verdade, né? Falou que foi pênalti, né? Se fosse pro time dele, ele ia estar esperneando, né? O Abel Ferreira, né? Só que ele sabe, né? Jogar esse jogo aí dele de tirar o foco, né? Tirar o foco para outra partida, né? Da arbitragem, para não prejudicar o Palmeiras. Beleza. Agora, para mim, foi um pênalti 100% ali, um pênalti... escandaloso, né? Qualquer pessoa dava o pênalti ali e vai saber o que tem por trás disso, né, torcida? Vai saber o que tem por trás disso, né? Muitas coisas que eu não oculto, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Pra mim, né? Tem alguma coisa aí envolvida com dinheiro, né? Só que a gente não pode acusar ninguém, né? A gente não tem... A gente tem que acusar se a gente tiver prova. Se a gente não tiver prova, a gente não pode acusar a pessoa, né? Das coisas que ela faz. Então, pra mim foi escandaloso, né? O São Paulo fez certo. Pra mim pra mim foi culpa totalmente do juiz, deu pra entender, porque saiu o áudio do VAR e o VAR falou pra ele, pro monitor, então foi culpa do juiz. Pra mim tem alguma coisa aí com o juiz, né? Que precisa ser investigado, né? Alguma coisa aí que pode ter acontecido aí por baixo dos panos só com uma pessoa, só com o juiz, né? Não acredito que seja uma comissão inteira, porque eles não são loucos de fazer isso, mas com uma pessoa só, eu desconfio que eles podem fazer alguma coisa assim para ajudar o Palmeiras, né? Valentim Filho do UOL, primeiro bom dia. Queria entrar no mérito da formulação do elenco para o ano que vem. São Paulo, nos momentos importantes dessa temporada, não pôde contar com o Lucas nem com o Oscar por questões físicas. Para o ano que vem, o São Paulo segue contando com esses caras como parte central do elenco? A formulação do elenco na próxima janela vai ser de trazer novas peças centrais ou vai ser de formular
de trazer reforços acerca deles? Bom, primeiro, todos que têm contrato, como o Lucas Oscar, contamos com eles sim. Agora, é claro que o planejamento para o ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós temos, claro, um esboço já, e vamos desenvolver um fortalecimento para 26. O que, na verdade, a gente fica chateado quando vê notícias é o seguinte: nós não temos a janela aberta de negociação. Aí outro dia eu falei, o São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe. Eu não sei de onde saiu isso. O Luciano é jogador de São Paulo. Nós não temos propósito nenhum por ele. Nenhum por ninguém. Não tem janela aberta, portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir como sempre foi. E planejar o futebol para 26. Com a observação do que acontece no Brasileiro até dezembro, até o final da rodada. A última pergunta aí, torcida. São Paulo aí, né, contratou jogadores. O Oscar, por exemplo, falou se ia deixar o Oscar, o Luciano, né, o Lucas, né, esses jogadores que não jogam, né, não joga de jeito nenhum. O Oscar mesmo aí, ó, o São Paulo paga por mês 2 milhões para esse jogador, não joga nada, cara, é isso que eu falo, dinheiro jogado na janela, pô. Deixa o Rodriguinho não tá aí no sub da base, deixa o Rodriguinho, né, deixa um titular e o Rodriguinho de reserva, né? Isso é gestão de elenco, gestão de clube. Agora deixa aí, ó. Paga 2 milhões de reais por mês. Rafael Tolói, 1 milhão de reais por mês. Machucou agora, né? Aí eles falam que é um acaso o jogador machucar, né? Então, torcida, não se iluda aí com esses números. Ele recusou de falar. Você acha que ele vai falar que vai vender jogador? O ano nem acabou ainda, falta 2 meses, falta 1 mês e meio, 2 meses aí para acabar o Campeonato Brasileiro, né? Você acha que ele vai falar que a gente vai vender o Luciano? Não vai falar, né? Não vai falar, né? Mas claramente aí, tem jogadores que não deram certo, cara. Não vão dar certo, né? O Oscar, mais de 1 ano aí no São Paulo, não conseguiu jogar, não conseguiu dar 2 assistências aí, meu. Conseguiu fazer 5 gols. Pô, um 10 não fazer 5 gols aí... Não dá, cara. Não dá, entendeu? Então o Oscar já não deu certo, né? O Lucas aí, não sei o que aconteceu com ele, não volta, né? O departamento médico de São Paulo não fala. O cara lesionou aí, tá 5 meses aí lesionado, ganhando do São Paulo aí o salário de milhões e não joga, né? Então São Paulo é o resort de São Paulo, né? Então, pra resumir, torcida, pra resumir tudo aí, vocês que ficaram até o final do vídeo aí, deixe os seus comentários aí no vídeo aí. O que vocês acham dessa gestão aí que tá chegando ao fim? Essa gestão tenebrosa pra mim do Casares, né? Tenebrosa, né? Gastou milhões, gastou horrores, né? Não tem o time titular, o time só machuca, departamento médico, físico, né? Várias trocas. E é isso, o São Paulo sempre chegando em 10º colocado no Brasileiro, né? O que a gente vai almejar pro 2026? Deixa aí no comentário aí o que vocês acham aí. Beleza, torcida? Então um forte abraço aí, família Tricolor, e é nóis.